Você já passou por alguma fase na sua vida em que seu objetivo era bem claro e as suas metas bem definidas? Sabe aquelas manhãs assim que a gente, quando toca o despertador, a gente já está super desperta e super disposta, porque já sabe exatamente o que vai fazer durante o dia? E conforme o dia vai passando, a gente vai sentindo uma enorme felicidade ao passar de que cada meta vai sendo cumprida, né? Nesses dias em que você pode dizer que foco é o meu nome, Adoro esses dias. você se sente como uma flecha certeira e a satisfação interior te deixa realmente muito plena. Então, quando acontece esses dias maravilhosos, em que a gente está tão disposta e tão focada, podemos falar que quem está regendo a nossa energia é a deusa Ártemis. A gente está dando uma continuidade nesse vídeo, né? Dentro dos vídeos que a gente está fazendo das deusas pessoais, né? E a nossa primeira deusa hoje é Ártemis. Se você está vendo isso pela primeira vez e não está entendendo o que a gente está falando, dá uma olhadinha no vídeo anterior que nós fizemos, deusas pessoais, tá? Vai estar mais ou menos em algum lugar por aqui, né? Em algum link, procura o link. É só procurar o link. Então, e aí você vai entender um pouco o que são as deusas pessoais. E aí você pode voltar aqui e falar e ouvir a gente falar sobre a primeira deusa que nós vamos tratar, que é essa energia maravilhosa de foco e liberdade, que é Ártemis. Exatamente. Hoje a gente vai falar de Ártemis. E assim, para entender um pouquinho para ter uma ideia de que deusa rege a minha energia, né? A minha energia é parecida com a energia de qual deusa? A gente precisa primeiro conhecer um pouco da história dessa deusa, não é isso, Marina? A lenda dela, toda a lenda, o mito, ele traz em si a essência de cada uma delas. Então, quando a gente busca no mito as partes principais do mito de Ártemis, a gente entende essa energia, né? Fica mais fácil de entender. Até porque são arquétipos. E o arquétipo de Ártemis é um arquétipo fortíssimo. Muito, muito forte. Então a gente já vai ver logo no início, né? A gente já entende a força dela logo de cara. Como que ela nasceu? Como que ela nasceu e quem são seus pais. Dois pontos assim importantíssimos. Uhum. Ela é filha de Lepo, que é uma deusa, deusa da modéstia, que era amante de Zeus. Uma das. Então, Lepo era a deusa da modéstia e Zeus já representava toda a força, poder, o né? todo poder. Né? Na união da modéstia com o poder, surge a grande deusa Ártemis. Mas ela tinha um irmão gêmeo. Na verdade ela ficou grávida de 2, não era o de 1. Apolo é o irmão gêmeo de Ártemis. Apolo, deus do sol, e Ártemis representa a lua, né? Já é bem legal, já dá para entender bem esses polos femininos e masculinos que o mito traz. E um detalhe, quem nasce primeiro? Apolo. Errado! A lua nasce antes do sol? Então, o feminino nasce antes do masculino. Ah, muito interessante. Ártemis nasce primeiro. Uhum. E assim, como a mãe de Ártemis era a Lepo, né, que era amante de Zeus, não era muito feliz, não estava muito feliz com essa história não, tá? Então o que ela fez? Ela fez o trabalho do parto dos filhos dela demorarem muito, ser muito difícil. Então quando a Ártemis nasce, ela ajuda. Quem não estava feliz era Hera. Hera, a esposa de Zeus. Entendi. Com razão, agora. né? Agora não entendi. tô tirando a razão de Hera. Ok. Mas ok. Então, tá. E aí o que acontece? Ártemis ajuda a mãe ao nascer, o trabalho de parto da mãe, para Apolo vir, para nascer Apolo. Ela nasce primeiro e após nascer ela ajuda a mãe no parto do irmão gêmeo. Você vê que ela já era poderosa, né? Já nasceu trabalhando. Já nasceu trabalhando e focada. Por isso ela também é considerada uma deusa que é protetora dos partos.
tá? As mulheres, elas, quando principalmente para tirar dor do parto, para ajudar nos partos difíceis, chamavam Afinal, Artemis. Já nasceu sabendo fazer isso instintivamente. Sim, Okay. a gente vê que na verdade ela é um instinto, né? A gente vai ver cada vez mais ela atuando nisso, né? Como ela tem essa força natural. A força dela. instintiva é um aspecto muito forte, de Artemis. Legal. Então, continuando a história, ela ajuda Apolo a nascer, são os irmãos gêmeos. Quando ela tem 3 anos, Lepo leva ela para Zeus, para apresentá-la a Zeus, né? Ao pai. Sua filha, ao pai dela. E ele adora. Aquela menininha linda, minha filha, lindíssima. Ele adora a menina e concede alguns presentes para ela. Os pedidos que ela faz, ele concede para ela. E alguns deles são muito importantes porque definem a personalidade dela. O primeiro, Artemis é uma caçadora. E o que ela pede para o pai? Ela pede o arco e a flecha, que é um arco de prata. Daí seu símbolo também voltado à lua, né? Ela tem o arco, a flecha, já tem a parte da lua e prata. E ela, quando ela caça, né, com esse arco, com a flecha, ela dá tiro certeiro. Ela não erra no seu tiro, ela é focada ali, né? Outro detalhe também é que ela pede que ela tem um grupo de ninfas que a acompanhem. Ela não quer uma cidade, ela pede para estar livre nas florestas, nas montanhas. Então, porque naquela época as deusas representavam cidades. Tinham cidades que eram representadas por elas, né? É isso? Sim, algumas tinham, as grandes tinham as cidades representando, e ela queria viver livre nas montanhas. Ela tem sim um panteão, tá? Ela tem até uma das antigas 7 maravilhas do mundo, Artemis, o panteão de Artemis. Mas apesar de ter o templo, ela vivia nas montanhas, nas florestas, livre. Ela tinha essa essência natural. Queria liberdade. Ela não queria estar presa a uma cidade. Ela queria a liberdade das montanhas. Sim, como a gente havia comentado, ela é uma deusa virgem. Tá? Nesse caso, ela realmente buscou a castidade, né? Para ela, o interesse não era realmente unir-se a um homem. Ela nunca chegou a unir-se a um homem. Ela busca essa liberdade. Todas as ninfas que a serviam eram como irmãs que ajudavam, que viviam com ela, né? E também elas também tinham que respeitar essa castidade. Entendi. Que é a essência de Artemis, essa pureza interna. Tanto é que a Artemis é conhecida como a deusa pura. Tá? Da pureza. Tá? E ela também pede cães para ajudar na caça, né? Quando ela tem as caças. E a túnica que ela usa, que ela pede para Zeus usar uma túnica, a túnica ela tem que ser curta. Porque Artemis, ela precisa do movimento, ela precisa dessa ação, ela tem muito a ver também com o esporte, com essa questão do movimento. Então ela tem que realmente estar livre para conseguir correr. Ela tá vivendo ela vive na floresta, ela vive no natural. Longo impossibilita um pouco. Então ela tinha uma túnica curta. Então aos 3 anos ela já faz esses pedidos que Zeus concede para ela, né? E aí a gente já vai vendo esse crescer dessa personalidade. É principalmente importante a gente entender que essa deusa, ela é relacionada à natureza. É forte, isso é muito forte, a gente vai ver o quanto isso é importante mais pra frente. E nesse primeiro ponto, é importante lembrar a origem dela, quem são os pais dela. Leto, que é a modéstia, e Zeus, que é o poder. Essa união representa a essência dela. Enquanto ela está no equilíbrio, ela tem que estar sempre em equilíbrio com a modéstia e o poder, para realmente trabalhar a pureza interna, que é a própria Artemis. Né? Então isso é importante focar. Durante a sua trajetória, durante a sua lenda, a gente não vai aqui falar todos os detalhes, também não vai dar tempo, a gente vai focar alguns pontos que é bem interessante para a gente entender essa personalidade, tá? O primeiro ponto que a gente vai falar é que teve um caçador que
estar na sua caçada, ele ousou vê-la a banhar-se. E ela não era muito fácil, porque ela não queria nenhum homem perto dela. Tá. Entendeu? Ela estava ali com as ninfas banhando, estava no lago. O que acontece? Actenon, o nome dele é Actenon, uma caçadora, foi até lá e a viu. Quando ela percebe, ela fica tão brava, mas ela fica tão brava que ela transforma ele num veado. Uau! E adivinha o que acontece com ele? Ele é um caçador. Ela caça ele? Não. Quando ele vira viado? Ele é caçado por Ela ele também mesmo, é. entre aspas. Ah, Acontece que ele vai e volta para onde está os cães deles matam ele. uau! Porque não entendem Entendem acham que ele é uma caça. Uma caça, Uhum. né? E ele morre, Uau! tá? Boazinha, você viu? Você tá vendo que a mulher não mexe fácil, comigo. não mexe comigo não, tá? Tá. Só que ela também, ela teve um amor, vamos dizer assim, ela teve conta algumas lendas que ela teve uma fé, né? Que ela caçava junto com o Órion. Não chegou a ter um relacionamento com o Órion, né? Mas existia uma afinidade com os dois. Só que Apolo, irmão dela, fica com ciúmes disso. Né? E o que ele faz? Ele conhece a irmã, né? E ele faz um joguete com a irmã e fala pra ela, olha, eu acho que você não consegue, tá vendo ali no lago, não tem um pontinho ali? Eu acho que você não consegue acertar a sua flecha ali. E era Órion que estava se banhando, que estava no lago e estava vendo a cabeça de Órion. E ela mata ele? E ela mata. E ela gostava dele? Gostava dele. E ela fica muito brava. Uau! E ela realmente se sente mal com aquilo. Porque ela não conseguia, quando ela era colocada à prova, quando tinha uma disputa, Desafio era com ela desafio mesmo, era com ela, entendeu? Então ela ia em cima, né? E o Apolo, sabendo disso, falou assim, é aí que eu vou pegar, né? Entendi. E aí o que ela fez, o Apolo falou com ela, olha, tá lá, aproveita, duvido que você vai acertar. E ela acerta, porque ele sabia que ela ia acertar. Uhum. E era a hora, ela mata a hora. E o que acontece? Aí ela conta a lenda, né? Que arrependida, o que ela faz? Ela transforma ele em constelação, né? Nossa! Ela transforma em A constelação de Órion. e pega um dos cachorros dela, né, que era mais devoto, assim, e para protegê-lo coloca, que chamava Sirius, e transforma também em Sirius, que fica protegendo a constelação de Órion. Ai, que lindo! Bonita a história. Triste, mas bonita, né? Sim, sim. Triste, mas bonita. Né? Um pouco trágica. Só um pouquinho. Então, né, dá pra, assim, começa a entender outro detalhe da história dela, é Niobe. Niobe, na verdade, é uma amiga da mãe dela, tá? Amiga daquelas. Começa a se gabar porque a mãe dela já teve 2 filhos. E acho que ela teve, são 6 filhos, ou 9, eu não lembro exato o número. Lepo, a mãe de Ártemis, teve 2. 2. E essa amiga teve entre 6 e 9, não lembro. Deve ter tá, muito teve filho. mais. Teve muito, metade homem, metade mulher. E ela falando dos filhos maravilhosos, que ela teve muitos filhos, ela teve 2, sabe aquela coisa se gabar? Apolo e Ártemis descobriram isso e não gostaram nada disso. Quem vai fazer isso com a minha mãe? Foram defender a mãe. Foram defender a mãe. De que forma? Então, Apolo mata os filhos mais com homens e Ártemis mata as mulheres delas. Uma flecha envenenada e acaba com todas. Uau! Pra não brincar, entendeu? Quem disse que você pode ofender a minha mãe? Uau! Ártemis. Ela é uma grande defensora. Ela é uma grande defensora, é isso que tá. A gente acha até meio que brutal isso, mas mostra esse caráter dela de defesa, de defensora mesmo do que ela acredita, do que para ela é justo, né? Nesse sentido de você pensar em pureza, em equilíbrio, ela vai e ela faz, ela fala assim, isso aqui não tá certo, não está certo, e ela vai atrás disso. Outro detalhe que é interessante a gente comentar, né, por aí, é sobre Ifigênia.
Ifigênia é uma das heroínas de Ártemis. Quando a gente, é muito legal a gente fazer o contraponto a deusa e a heroína, tá? Porque a deusa, ela é o arquétipo maior nosso, né? Ela tem realmente os pontos assim, onde nossa essência quer atingir. A heroína, ela é meio que o caminho para chegar nessa deusa. Ah, então Ifigênia é uma Ifigênia humana. é uma humana e ela era sacerdotisa de Ártemis. Na história, pelo menos acho que na Ilíada, que durante as batalhas de Troia, né, quando o pai dela vai combater Troia, ele prepara todos os navios ali para o combate, só que não venta, menina. Não dá nada de vento. E naquela época era só por vento, nos navios não. Os barcos a vela. Ficavam todos parados, com toda a tropa, todo mundo lá esperando de vento e nada de vento, nada de vento. Eles vão consultar um oráculo para saber o que acontece, que ele fala, o oráculo. Sacrifique a sua filha, Ifigênia, em nome de Ártemis, para que possa voltar a ventar e vocês seguirem para a batalha. Só que a mãe dela não quer querer que o pai matasse a filha, né? Então o que ele faz? Ele fala assim, sacrificasse a filha. Então o que ele faz? Ele dá uma desperta, ele fala assim, olha, eu tenho aqui Aquiles, meu maior guerreiro. Aquiles era o bambambam. Eu vou casar minha filha com Aquiles. Então ele pede para a mãe trazer a filha. E era uma honra para ela casar com Aquiles. Então ela vem. E quando Aquiles descobre, né, que ela vai ser sacrificada, que é tudo um plano do pai dela, ele fica indignado, ele fala, como não? A mãe também não quer, ninguém quer que isso aconteça, porque ela era uma moça muito devota, a Ártemis era muito bonita e muito pura, como tem que ser as devotas a Ártemis, né, a pureza acima de tudo, que é essa brancura de caráter, a pureza, né? Aí ela chega e fala, não, se a minha morte vai ser essencial para toda uma nação conseguir equilibrar, para tirar um tirano, para eu conseguir realmente, para as tropas andarem, tudo, se a minha morte vai auxiliar tudo isso, eu dou a minha vida. Uau, ela se sacrifica por algo maior. E aí Aquiles vendo aquilo, né, pega e fala assim, não, eu vou colocar ele coloca um animal no lugar, na hora do sacrifício, e mata o animal, ao invés de Ártemis. Só que desculpa, Ifigênia. Desculpa aí. Só que a Ártemis observa isso, a deusa, e entende a pureza de coração de Ifigênia, nesse dar-se por algo maior. O que ele faz? Você é uma das mais altas sacerdotisas minhas e eleva Ifigênia a mais alta sacerdotisa de Ártemis. Mesmo sem ter acontecido o sacrifício de fato. E isso mostra muito do caráter de uma mulher regida por Ártemis. Porque Ifigênia era essa mulher regida por Ártemis. É aquela que ela é a grande irmã de tudo, de todos. Ela é aquela que busca realmente... ela é natural, então ela quer que tudo flua, entendeu? Ela vai fazer tudo possível para que as coisas estejam que ela seja um veículo para que tudo de melhor aconteça. Ela se dispõe a isso, ela trabalha com esse foco, o foco realmente da pureza, é o verdadeiro equilíbrio entre o poder e a modéstia. A modéstia como não vaidade, a modéstia como algo central, e o poder, então ela age com isso, ela é a pureza de Ártemis. Acho linda essa história. Linda, o saber enxergar algo maior do que transcende a si mesmo. É muito forte. Agora voltando para o mundo dos normais, tirando os deuses e voltamos para a nossa realidade humana, a mulher Ártemis. Uau, acredito que ela seja uma mulher muito corajosa, muito forte, destemida, que tem uma liberdade muito grande, né? Interessante essa parte
protetora dos partos, né? Seria, protetora então... dos partos. Eu acho legal essa questão da protetora dos partos, porque a gente vê a vida e a morte. Ela é caçadora. E a caça, a gente sabe que é a morte, né? Você vai matar. Mas por que você mata na caça? Você mata para sobrevivência. Você mata por um ciclo. Há um ciclo Você acontecendo, vai comer, né? na caça, você vai se alimentar disso. E você, ao mesmo tempo que você mata, você ajuda a viver, a trazer a vida. Sim. Então, e ela também está associada à natureza. Então, quer dizer, ela é o próprio ciclo. Até a lua. Ela respeita o ciclo natural. Então, ela tem no feminino esse respeito aos próprios ciclos. Tanto a lua, ela é uma das deusas também, quem estuda a parte das deusas da menstruação e tudo mais, ela é uma das deusas dos ciclos menstruais, tá? E ela trabalha em essa parte do ciclo muito bem. Agora tem uma outra coisinha também que é muito interessante de Ártemis. Sabe o filme da Mulher Maravilha? A Diana? A Diana. A Diana é Ártemis. A Diana é Ártemis. Gente, a nossa sociedade hoje, a gente tem muito forte o arquétipo de Ártemis nas mulheres. Tão forte que não é à toa que existe um filme, né, que foi colocado exatamente nessa época para influenciar as mulheres dessa época a trazerem para si o arquétipo de Ártemis. A Ártemis, na mitologia romana, chama-se Diana. E se você vê ela como uma mulher que vai atrás de manter um equilíbrio natural, de tirar a guerra, que é o que vai contra a natureza humana, e trazer, por causa da pureza de seu coração, a busca da ordem, é a própria essência de Ártemis. Tá? Sim. Então, quando a gente busca a Mulher Maravilha, ela é uma essência do feminino que trabalha realmente muito forte a essência de Ártemis. É só a gente tem que tomar um cuidado para não sobrepor nenhuma das outras deusas. A gente tem 7 deusas. A Ártemis é uma delas. Então a gente não pode exigir que todas as mulheres sejam as Mulheres Maravilhas. Não são todas que são Ártemis, mas todas têm Ártemis em si. Entendeu? E podemos desenvolver também os aspectos dela que a gente deseja na nossa vida, né? Sim, a gente pode desenvolver e a gente precisa entender, a gente falou de alguns aspectos aqui, né? E a gente precisa entender que polo que ele está. No positivo ou no negativo? Porque no negativo, você sabe por exemplo, né? Seria uma mulher que tem aí um hiperfoco, um foco meio cego, de repente ela seria muito competitiva, um pouco agressiva, né? Dá pra ver pelo mito dela mesmo, né? Uma coisinha linda, assim, né? Super meiga. Pode acabar destruindo quem ama, né? Exatamente. Um pouco complicado pode ser. E essa liberdade também que ela tem, em exagero, ela pode se tornar um isolamento, né? Ela pode gostar tanto de ficar sozinha, né, e fazer o que quer, ter a liberdade de ir e vir, mas também se perder um pouco do contato com o outro, ela acaba ficando isolada. Sim, traz aquela coisa do eu posso e não preciso de ninguém. Né? E não é bem, e isso é um desequilíbrio. Na verdade, a Ártemis tem as próprias ninfas e as irmãs, mas quando tudo que entra no desequilíbrio é prejudicial. Então, até esse ponto, a gente tem que tomar um certo cuidado quando ela vem no exagero. No positivo, né, ela tem a liberdade dela, mas ela busca uma causa maior, por exemplo, né? Não, ela olha para o outro, que ela acredita. Para a humanidade. Sim, né? Normalmente, a Ártemis muito forte, você vê mulheres que elas desafiam a si mesmas e têm causas muito maiores. Então, muitas militantes feministas, elas têm muito do arquétipo Ártemis, tá? E aqui tem pessoas que concordam, que discordam. Eu acho que o feminismo, as feministas, o movimento feminista, ele é muito importante, sim, pro feminino em si. Ele não é o único foco, mas quando a gente trabalha em questões políticas, sociais, ele tem muita força e precisa ter. Então, são as mulheres Ártemis. É uma transformação que é necessária e as mulheres Ártemis estão... Por isso que nem todas as mulheres conseguem fortes. se reconhecer no movimento.
Porque às vezes não é uma Ártemis que está regendo as outras. A gente precisa entender qual é a deusa que está ali, que rege principal. Mas normalmente as Ártemis, elas têm essa força. As feministas têm esse arquétipo de Ártemis mais forte. Não é regra, mas ela é muito forte. Então, mulheres assim que têm trabalhos em ONGs, trabalhos sociais muito grandes, tanto na comunidade que vive. Às vezes ela não é 100% Ártemis, ela traz um aspecto Ártemis para fora, que é aquele auxílio a todas, a ter realmente a noção de somos irmãs, estamos todos aqui, vamos respeitar os nossos ciclos, vamos trazer esse respeito natural. Então tudo que é fora desse respeito à natureza, ela fala não aceito, e vai lutar mesmo, ela luta. A mulher de Ártemis, ela vai lá e luta. E ela tem muito foco. Então, o que ela acredita, o que ela precisa fazer, ela foca, ela é arqueira, lembra? Para você ser uma boa arqueira, você precisa ter foco. Sim. E um objetivo. Um objetivo central, né? E ali. Senão você vai soltar aleatório? Não, né? Não. Então, para as pessoas que às vezes precisam do foco mesmo, precisam trazer essa característica de ação, ela tem uma liberdade, uma ação muito forte, né? Ela tem essa força de liberdade muito grande. Sim. Dentro dela, é muito bom. Mas quando você imaginei ela nas montanhas lá, correndo. Livre. Muito bom. Então, e as mulheres no profissional, elas trabalham normalmente com isso. E nos relacionamentos, são mulheres um pouco mais complicadas de terem relacionamentos. Não é que uma Ártemis, uma mulher Ártemis, ela não é a deusa em si, ela carrega o arquétipo. Mas todas nós carregamos, mas sempre, no ponto, quando a gente fala que ela carrega é porque ela é uma das principais que rege ali. Mas no relacionamento ela seria uma mulher mais independente. Também. Não é só a independência em si. O homem que está com Ártemis, ele tem que ter um arquétipo de desafiador. Ela gosta de desafio. Ela gosta de desafio. A mulher Ártemis, ela não se contenta só com a estabilidade. Ela não gosta. Ela quer um constante desafio. Então, para uma mulher Ártemis, o homem ele tem que estar em constante crescimento do desafio. Ele tem que desafiá-la. Ela tem que se sentir motivada. Então, é uma relação muito dinâmica, claro, mas assim, tem que se saber ter uma relação dessa, não é uma relação muito fácil. Então, entendi. É um desafio. É um desafio. Agora, quando a mulher tá no negativo, tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Fica realmente muito bélica, nesse sentido de muito desafio. Tanto é que a lenda, ela foi desafiada e perdeu, vamos dizer assim, e se arrepende depois por causa da morte de Órion. Que é aquela coisa, quando tá no extremo. Então, tomar cuidado para não cair no polo negativo. Se você tem a Ártemis como a sua deusa principal, nós falamos já no outro vídeo, a gente sempre tem uma que a gente rege principal, mas nós temos todas dentro de nós, né? Mas se você tem ela no principal, observa se ela tá tão forte que ela já tá caindo pro polo negativo, e aí você tem que entender. Ou se você tá sem ela, porque às vezes ela não é a sua principal, mas você precisa ativar ela de alguma forma na sua vida. Você pode ter uma ausência dessa energia. Então, o trabalho de conhecer as deusas esse trabalho de autoconhecer o feminino. Elas são o caminho pro nosso autoconhecimento e desse self feminino, dessa essência maior feminina. Sim. Ela é uma parte dessa essência, então a gente não pode negá-la essa em nós. Nós todas temos Ártemis. Basta entender que parte da nossa vida, em que parte da nossa essência ela trabalha, em que proporção ela está no nosso ser. Tá? E entender que às vezes se você não é uma Ártemis principal, mas ela tá ali, e você reconhecer uma mulher Ártemis, fala assim, eu posso não chegar a esse ponto, mas eu sei que ela é Ártemis. E eu tenho um pouquinho dela em mim. Você consegue compreender também as outras mulheres. E eu tenho um pouquinho dela em mim também. Eu posso ativar alguns pontos positivos que essa pessoa pode trazer. Sim. Né? Muito bem. Aqui acho que foi uma introdução, tem muito mais coisa pra gente estudar, né? Mas acho que deu para ter uma ideia
deu para sentir essa energia de Ártemis, né? Essa energia gostosa de correr pelos campos, de independência, de natureza, de ser livre. Mulher Ártemis não gosta muito de cidade, não, tá? Só pra lembrar. Não é muito cidade. Verdade, verdade. Ela gosta das montanhas, da liberdade das montanhas. De acampar. Ela tem um contato com a natureza muito de- grande, né? Por causa da caça também. Coisa né? meio roots, sabe? Entendi. Bem, e semana que vem a gente vai Pra uma fazer próxima. outro vídeo com uma outra deusa. É. Né? Gente, não esquece, quem não viu o primeiro vídeo, veja, é importante. Ele é a base de toda essa caminhada que nós vamos fazer pelas A deusas. gente vai deixar uma playlist lá no YouTube, fica Sim, muito fácil de assistir. acessar, tá? Mas vai ter no Face também. Então, porque é a base para vocês entenderem, não deixar jogados. Precisa, lá tem a conexão, tem a liga entre todas, tá bom? E a cada semana um vídeo novo. Então, espero que vocês tenham gostado de Ártemis, aproveitem essa energia maravilhosa e todos nós somos um pouco Ártemis. Então, vamos aproveitar isso.